Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e hoje nós vamos fazer uma análise de um texto do Emmanuel, Decisão e Vontade. O texto começa assim: incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. Então aqui ele está chamando a nossa atenção já, né, para a questão da incerteza. Parece uma bobagem, mas não é uma bobagem, é uma coisa muito importante que nós precisamos prestar muita atenção na nossa vida. Aqui ele já tá dando a primeira lição, ele já está falando assim: a gente não pode ser indeciso, a gente precisa decidir, não pode ficar na indecisão. Indecisão é ficar em cima do muro. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Aí ele vai começar a explicar o que é essa instabilidade moral. Aí ele começa: dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Então houve uma instabilidade. A pessoa começou na parte da manhã confiante e à noite, no final do dia, ela já estava indecisa novamente. Isso é ruim, isso é uma instabilidade. Você precisa não só ter a confiança, mas ter a confiança durante o dia todo, até o final do dia. Frequentemente, isso é o que nós fazemos na verdade, né? Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante de tua vontade, mostra-me o que eu devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam e desconsolam. Então, ali no começo você pediu, né? Senhor, eis-me diante de tua vontade, mostra-me o que eu devo fazer. E aí o que o Senhor faz? Ele pega, através das circunstâncias, ou seja, através do nosso dia a dia, o quadro de serviço surge para nós, conforme as nossas necessidades, e aí nós, nesse momento, o que nós fazemos? Exclamamos em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças, ai de mim que sou inútil. Isso é a maioria de nós, né? A maioria de nós faz isso. Então a gente pede em um momento a obrigação, a responsabilidade, e quando essa responsabilidade, essa obrigação chega para nós, a gente se afasta e ainda sai reclamando, né? Sai reclamando, dizendo que não é capaz. Mas todos nós somos capazes. Na verdade, nenhuma situação é colocada na nossa frente se nós não tivermos condições de resolver aquela situação. E aí ele continua: sabem que é preciso servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. Nós somos contraditórios, né? Então a gente sabe que para a gente se renovar, a gente precisa servir, a gente precisa trabalhar. Mas paradoxalmente esperamos renovar-nos sem servir. Isso é a maioria de nós, né? Dispõem de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar, auxiliando a alguém nas construções do espírito. Então, a pessoa surge uma oportunidade de ela ensinar alguma coisa útil para alguém e ela se cala. Ao invés de falar, ao invés de comentar aquela situação, usar o dom da palavra para ensinar o caminho correto, não, a pessoa se cala. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos. Entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução das boas obras. Então, são pessoas, somos nós, e pessoas, eu estou dizendo nós, né? Na verdade, todos nós temos esse problema que nós precisamos corrigir em nós, né? Então, muitos de nós somos hábeis em certas situações, em certas profissões, em certas coisas,
mas nós nos tornamos inseguros, nós não fazemos aquilo porque a gente fica falando assim, não, a gente não tem essa capacidade. Lógico que a gente tem essa capacidade de executar aquela tarefa. Ouvem preleções, palestras edificantes, ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte, mas, passada a emoção, volvem à estaca zero, à maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Então tem até uma frase antiga, né, que diz que para se andar 1000 léguas é preciso dar o primeiro passo, né? E muitos de nós nos sentimos inspirados após uma palestra legal, após lermos um livro bom, né? E aí a gente promete que no dia seguinte, não, eu vou aplicar o que eu aprendi nesse livro, eu vou aplicar o que eu aprendi nessa palestra. E aí chega o dia seguinte, o que acontece? Você não faz nada. Você deixa para lá, você esquece, você não leva aquilo a sério. Você precisa levar as suas decisões mais sérias, de forma mais séria. Porque você precisa evoluir. Para você evoluir, você precisa decidir. E você precisa trabalhar, você precisa estudar. Você precisa corrigir as coisas, os hábitos errados que você tem. E implantar hábitos corretos na sua vida. Só assim você vai conseguir atingir a sua autoiluminação. Só assim você vai conseguir construir o reino dos céus dentro de você. E aí continuando, né? Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade. E às vezes, dentro de casa, disputam campeonatos de irritação. Então lá fora, na rua, como que nós somos? Nós olhamos alguém equilibrado, alguém sereno, e nós elogiamos, tal, né? Sabemos do valor e da importância do equilíbrio e da serenidade. Só que chega dentro de casa, a gente fica disputando quem consegue se irritar mais. Não se acalma, não se serena, não se equilibra. Então, é algo contraditório. Nós somos ainda seres muito contraditórios, né? Então, da boca para fora, nós falamos uma coisa, internamente nós ainda somos outra coisa. Nós precisamos alinhar o que nós falamos com os nossos atos. Então, se a gente acha certo, se nós achamos correto que o equilíbrio e a serenidade é importante para as nossas vidas, nós devemos não só pregar sobre isso, mas também aplicar aos nossos atos, sermos serenos e sermos calmos, sermos equilibrados o tempo todo, dentro de casa, fora de casa, se não tem ninguém olhando, não importa, é o tempo todo. Isso é um exercício que você precisa fazer. O dever jaz à frente. A oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem francamente lhes bate à porta. Então, isso tudo é desculpa, né, da nossa parte. Então a gente fala assim, não, eu tenho que evitar o mal, né? E aí você não vai fazer aquela palestra, não vai no seu trabalho, você acaba evitando certas situações com a desculpa de que está evitando o mal, mas na verdade você está deixando de fazer o bem. E quando a gente deixa de fazer o bem, a gente está fazendo mal também. A gente precisa o tempo todo fazer o bem. E ficar neutro numa situação é fazer o mal. Porque você está deixando o mal acontecer. Então você precisa se manifestar. E olha só, estas palavras vão
permeiam todo o espiritismo, toda a codificação kardeciana, todo o material trazido por Chico Xavier do mundo espiritual. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera deles sob imaginária incapacidade de procurá-los à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Então, nós trazemos de ontem, de outras reencarnações e até dessa vida mesmo, imperfeições. Isso é natural, nós somos seres em evolução. Então, nós temos as nossas imperfeições, mas não podemos utilizar as nossas imperfeições como desculpa para não fazer o que temos que fazer. Isso é o que o Emmanuel está falando aqui. Nós temos então que decidir, fazer e fazer, executar, usar a nossa vontade em direção ao que a gente precisa fazer, para atingir aquele objetivo que a gente precisa atingir. Realização pede apoio da fé. Aqui ele está já fazendo ele está usando a palavra fé no lugar da decisão. Então, você decidiu fazer alguma coisa, você precisa manter. Isso é fé. Você precisa manter essa decisão. Você precisa manter essa constância. Isso é fé. Isso é uma das facetas da fé. Na verdade, existem outras facetas da fé, mas isso é uma das facetas da fé. Você decidir e fazer. Mãos à obra. Tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Então você decide e aí usa a sua vontade, fomenta a sua vontade para atingir, para executar aquela decisão que você tomou. E aí é isso. Essa lição, então, ela fala de decisão e vontade, são duas peças fundamentais na nossa vida. A decisão é o ato de você escolher e escolher. Você precisa escolher, não pode ficar em cima do muro, você precisa escolher um caminho. E aí, decidido aquele caminho, você usar da sua vontade para executar aquela sua decisão tomada. E Divaldo Franco, nas palestras dele, ele costuma ensinar uma coisa que é o seguinte: não tenha medo de errar, se esforce para acertar. Mas se você errar, você não precisa ficar com peso na consciência, porque você fez o melhor, você queria acertar, você errou, mas você queria acertar. Então, da próxima vez que surgir a oportunidade, você vai lá e faz a coisa certa. Mas você não pode usar o medo de errar para não decidir, para não fazer. O que você tem que fazer é se esforçar para acertar. E para conseguir acertar cada vez mais, o que você precisa fazer? Você precisa estudar e trabalhar. Você precisa estudar, quando eu falo estudar, é o Espiritismo, tá? A codificação kardeciana, os livros trazidos por Chico Xavier para a Terra, os livros de Divaldo Franco, os livros de Ivone Pereira do Amaral e os livros de espíritas, realmente espíritas, tá? Fujam daqueles autores que não sabemos ainda se realmente são espíritas, né? Porque nós reconhecemos os espíritas pelas coisas que falam e também pelas coisas que fazem. Então você pega a vida de Chico Xavier, você pega a vida de Divaldo Franco, o que eles falam está de acordo com o que eles fazem. Então eles são espíritas de verdade. É isso que nós temos que nos esforçar a fazer. E é isso que você precisa se esforçar para fazer. Então você aprender as coisas certas a serem feitas e aplicar essas coisas certas à sua vida, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e
provavelmente dessa forma enquanto você dorme também, porque eu não sei se você sabe, mas quando nós dormimos, nós saímos do nosso corpo em espírito e vamos trabalhar ou vamos nos lugares da nossa predileção. Mas é isso, eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa nossa análise, desse nosso estudo. Por favor, deem um like aqui embaixo e inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações de quando nós postarmos novos vídeos neste canal. E eu aguardo você então no nosso próximo vídeo e aproveitem que já tem alguns vídeos nesse canal e você pode aprender bastante com esses vídeos. Um grande abraço, fique com Deus. Um abraço. Até mais.